Seja bem-vindo a mais um vídeo do LUT. Vou continuar sobre o assunto de certificações, foi o assunto do meu último vídeo, só que dessa vez o enfoque vai ser um pouco diferente. Ao invés de falar um pouquinho do que eu penso das certificações, eu vou falar um pouquinho das certificações que eu conheço, certificações do SQL Server e do DB2, tudo bem? Então vamos lá. Toda vez que a gente fala de certificações com SQL Server, né, a forma que a Microsoft apresenta para a gente é uma pirâmide. Essa pirâmide mostra, né, os passos que você tem para seguir a trilha de um programador, um administrador que trabalha com SQL Server. Então você tem o primeiro passo que é o MTA, depois você tem o MCSA, depois você tem o MCSE e no último passo, lá no topo da pirâmide, né, o bolinho da cereja, o MCM. Uma pena que essa pirâmide já não está mais atualizada, porque esse topo da pirâmide já não existe mais. Então vamos conhecer um pouquinho, vamos falar desses passos, depois a gente fala um pouquinho do MCM. E vale sempre lembrar, né, gente, que eu já falei isso no último vídeo, qual que é o peso de ter uma certificação no seu currículo. Você tem que entender o peso disso e saber como lidar com esse tipo de coisa. E mais importante, entender que o fato de você ter uma certificação não te transforma em um bom profissional da noite para o dia. Então a gente tem que saber equilibrar as duas coisas e sempre lembrar que as certificações da Microsoft e de outros fabricantes, elas estão em constante mudança. Essa mudança que eu digo é mudança de conteúdo, mudança de nome, por aí vai, né? Se você pegar o SQL Server, antigamente era MCDBA, SQL Server 2000, depois foi ITP, MCTS, agora a gente tem MCSA, MCSE, então os nomes estão mudando. Não que isso pode ser bom ou ruim, né? Já vou falar um pouquinho sobre a nova nomenclatura, mas se a gente vai só se adaptando e acompanhando e atualizando as nossas certificações. Ao invés de continuar no PPT, eu vou mostrar pra gente o site, cadê? Opa, tá aqui. Site da certificação da Microsoft, onde ela vai mostrando, né, a pirâmide. Então a gente tem aqui, ó, o MTA, que é o nosso ponto de entrada, que é o Microsoft Technology Associate. O MTA, gente, nada mais é do que uma prova de fundamentos da área de TI. Eu particularmente nunca fiz a prova do MTA de SQL Server, né, mais a questão de modelagem, conceitual, a parte chave, por aí vai. Mas é interessante porque a Microsoft oferece um passo, né, para o estudante, para ele estar chegando como um certificado, né, vai buscar a certificação Microsoft, é um passo, e ele começa a quebrar um pouco do medo da certificação. Então eu acho que o MTA ele tem um valor nobre. Eu acho que é interessante a gente ter essa prova entry level que eles chamam. Tudo bem? Depois a gente tem um próximo nível que é o Microsoft Certified Solutions Associate, MCSA, que se você continuar evoluindo, depois você pode se tornar um MCSE, que é um Solutions Expert. Então vamos lá, um nome, né? MCSA e MCSE. Aí eu acho que a Microsoft errou feio. Gente, se você olhar para o passado, já existiu uma certificação chamada MCSA, já existiu uma certificação chamada MCSE, só que era System Administrator e System Engineering, voltada para a área de infraestrutura, né? A parte de Windows, de Exchange, por aí vai. E aí agora você tem novamente as mesmas siglas significando coisas diferentes. Isso dá uma confusão na cabeça do pessoal. Por quê? Porque ainda tem gente que ainda usa o termo antigo. Eu sou MCSE em, né, sei lá no Windows Server 2000. Então ainda existe. A gente viveu muito tempo com o tema, então tem muita gente que vai contratar e ainda está usando o MCSE e MCSA. E aí a Microsoft pega, cria novas certificações com o mesmo acrônimo, mas com um significado diferente. Então, achei péssima a escolha do nome, tá? Mas vamos esquecer um pouquinho o nome. O que a gente tem? O MCSA são compostos de 3 provas para SQL Server, né? Você tem o MCSA SQL 2012 aí. Uma vez que você faz essas 3 provas, você tem o título de MCSA. Depois, se você fizer mais 2 provas, você tem o título de MCSE. Tudo bem? Quais são essas provas? Se você pegar e dar uma olhada aqui, as 3 primeiras provas que a gente tem
é a de querying, depois administração e depois de implementação de um DW com SQL Server 2012. Fez as 3 provas, você virou MCSA. O que eu acho dessa divisão? Bom, primeira prova de querying. Fantástico aparecer uma prova de querying. Eu acho que é muito importante a gente ter uma prova de querying no path de certificação do SQL Server. Por quê? Porque tem gente, e eu discordo disso, tá? Que acha que, não, DBA não tem que saber escrever consulta nenhuma. E às vezes a gente pega DBA, cara, que para escrever uma consulta simples o cara tá passando mal. Então eu acho assim, você não precisa ser o expert e saber de cabeça o SQL ANSI, o que é implementado ou não, não é isso. Mas um DBA tem que saber sim escrever consultas bem feitas de formas eficientes, tá? Então querying, acho muito importante, apareceu ali, muito legal, a prova muito bacana. Você tem uma prova de administração, legal também, e uma prova de implementando um DW. Para um MCSA, você ter uma prova de implementação de DW, eu já acho que não se adequa bem, tá? É verdade que boa parte dessa prova é voltado para o Integration Services, que é sim, aí eu concordo, o Integration Services é um skill muito importante para os DBAs e para quem está seguindo a carreira com o SQL Server. Então, se você fala, eu concordo em ter uma de query, uma de administração e uma de Integration Service, mas integração com propósito geral, concordo. Você começar a colocar conceituação de Data Warehouse e principalmente cobrar nessa prova a parte do Data Quality Service, do Master Data Service, aí eu acho que já não encaixa bem, tá? Mas a fórmula que a Microsoft colocou é essa, a gente tem que se adequar e tem que estudar para a prova. E como é que a gente estuda? Eu citei no último vídeo, você tem, se você pegar aqui a prova de querying, você tem informações sobre ela, quanto que ela custa, por aí vai. E aí você tem aqui as áreas. Então você tem a parte de criação de objeto, que ele fala o que vai cair, quantos por cento da prova equivale aquilo ali. Você tem trabalhando com dados, select, subquery, data type, XML, por aí vai. Modificação dos dados, blá blá blá, e troubleshooting e otimização. Então você tem os tópicos que caem na prova. Então isso é legal porque toda vez que eu estou me preparando para a prova, eu uso isso como guia. Eu vou olhando, vou me preparando, vou analisando e vou, opa, isso aqui eu conheço bem, não vou estudar. Isso aqui, pô, vale a pena dar uma lembrada. Então eu pego lá o livro e dou uma lembrada, pego books online, por aí vai, tá? E faço alguns exemplos e treino. Então é importante você usar os tópicos que caem na prova como um guia de estudo. Pelo menos eu faço assim. E aí, se você chegar no 70463, que é o do implementação do DW, você vai ver que você tem a parte de design, então a parte de dimensão, fato, então você tem que conhecer sim os conceitos de modelagem dimensional, mas depois você tem a parte de extração e transformação de dados, você tem a parte de carga de dados, você tem a parte de configuração e deploy de soluções de Integration Service. Então se você pegar e somar 24% com 27% com 23%, 75% da prova é o que? É Integration Service, tudo bem? Então para quem já trabalha com Integration Service, não é muito distante você tá fazendo essa prova. É claro que você, se não conhece a parte de modelagem dimensional, você vai ter que conhecer um pouquinho de modelagem dimensional para saber responder as questões de Data Warehouse, e que foi a parte que acho que dá bastante trabalho para muita gente, a parte de Data Quality Solutions. Por que dá muito trabalho? Porque você está falando aí do Data Quality Service e do Master Data Service, que são tecnologias que estão com o SQL Server ali, que são pouco utilizadas. Eu particularmente eu já fiz muitas palestras sobre o MDS logo lá no início, o SQL Server 2008 R2, então já quando eu fiz essa prova eu já lembrava de algumas coisas, então só dei uma revisadinha por cima, dei uma estudada no Data Quality Service, e quando eu cheguei para fazer a prova, começaram a cair as questões do MDS e DQS, e rapaz, eu fui respondendo aquele negócio assim, falei assim, pô, tô respondendo, mas tenho certeza não. Tô respondendo, mas tenho certeza não. Logo no início da prova, só questão disso. Eu falei, se continuar desse jeito aqui, eu vou bombar nessa prova. Mas no final das contas, deu tudo certo.
e passei na prova. Legal? Então, uma vez que você pega e você faz essas 3 provas, você tem o título do MCSA, certo? E aí ficam faltando 2 outras provas, que é a parte de Developing SQL Server Database e Designing Solutions for SQL Server. Então você tem as provas avançadas, mais voltadas para a parte de desenhos de soluções com SQL Server, tá? E programação. E são provas que puxam um pouquinho mais, tá? Mas nada de outro mundo, você já trabalha com SQL Server, você já tem uma visão mais horizontal dessa questão de soluções com SQL Server. Eu acho que você faz bem essas provas sem muito trabalho, tá? Então falamos das provas, falamos você MCSA, MCSE, tá? São essas provas que estão aqui, né? Você já mencionei essas provas. E você fez as 5 provas, virou MCSE. Aí você fala, acabou por aí? Antigamente não, agora sim. Tá? Uma vez que você virou MCSE, hoje você não tem outra opção, você não tem um próximo passo. Você chegou no topo. Tá? E aí eu discordo um pouquinho, tá, da forma como é colocado, porque o que eu sinto falta? Notem que você tem na MCSA uma prova de administração, mas você não tem na MCSE uma prova de administração também. Eu acho que tinha que ter uma prova de administração avançada. Aí. Por quê? Porque para você oferecer, né, um próximo passo para aquele cara que tem lá no currículo que ele é mais um DBAzão. Então gostaria de ver uma prova avançada de administração para completar o MCSE. Tá? É importante ressaltar, gente, eu estou falando dessas 2 aqui porque são as que eu fiz. Tá? Eu ainda um dia eu vou tirar a preguiça de lado. A gente tem também o MCSE em Business Intelligence. Tá? Então, o MCSE você tem 2 flavors. Você tem um Data Platform e você tem um Business Intelligence. Basicamente, o que você vai fazer? Se você quer se tornar um MCSE em Business Intelligence, você vai se tornar um MCSA, que as 3 provas básicas são comuns aos 2, e depois, ao invés de você fazer a prova de Developing Designing Solutions, você vai fazer provas específicas de BI. Tá? Deixa eu clicar aqui só para a gente carregar e mostrar quais são essas provas. Então você tem a prova de Data Models e Reports com SQL Server, né, que é o Reporting Service, e você tem um de Design Business Intelligence Solutions, que cobre o Análise Service. Então, você tirou o MCSA, você pode escolher um dos paths. Você vai MCSE Data Platform ou MCSE, né, Business Intelligence, ou os 2. Tá? Então, um dia, quando eu estiver mais tranquilo, vou pegar, vou sentar, vou fazer a prova também no MCSE de BI, né, gente, for fun. Tudo bem? Então, uma vez que você se tornou MCSE, o que você tinha no passado? Você tinha o famoso MCM, o Microsoft Certified Master. Hoje em dia, infelizmente, a nossa pirâmide está capenga, né? Porque ela não tem o topo. E curioso que se você olhar, eu acho que a pirâmide que está no site da Microsoft é melhor que essa minha pirâmide, porque eu já limei ela, né? Cortei e mandei embora o MCM aí. Mas se você for olhar lá da Microsoft, o topo da pirâmide está cinza. Né? Então eu torço, quem sabe, um dia para esse negócio estar só em estado de dormência, né? E que a Microsoft ela volte a colorir o topo da pirâmide azul. Tá? MCM, gente, é uma certificação pesada. Tá? E hoje, né, é muito legal a gente falar isso, nós temos 2 MCMs no Brasil. O primeiro, Fabrício Catai, né, trabalha na Microsoft já faz muito tempo, eu tive a honra de trabalhar com ele, né, um monstro do SQL Server, sabe absurdos, né, ele tem um blog dele, ele é um ninja mesmo de SQL Server. E a gente tem um outro MCM no Brasil, que é o Ricardo Leck, que no apagar das luzes ele foi lá e se tornou um MCM, muito bacana isso, tá? E então hoje a gente tem 2 representantes no Brasil, que é o Catai e o Ricardo Leca, do finado programa de MCM. E vou falar um pouquinho do finado programa de MCM, tá? Tô falando finado por quê? Porque em setembro foi anunciado, né, que a Microsoft estava cortando e dando fim ao programa de MCM, tá? Não vou responder essa pergunta que está agora, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, em relação ao
MCM. E o que eu acho dessa decisão da Microsoft e por aí vai. Bem? Então vamos lá. Lute o MCM, né? Como é que a coisa andou? Tá lá olhando o passado, né? Início do treinamento avançado de SQL Server, conheço bastante da Engine, aí puf, MCM, né? Poucas pessoas no mundo com esse título, eu olhei e falei assim, esse trem é pra mim, tá com meu nome aí. E aí eu falei assim, vou então colocar como, né, path de carreira tornar um MCM. Beleza, então falei, vou começar a estudar para esse negócio. E aí já começa a piada, né, gente? Já parar para estudar para certificação é um trem meio difícil. Mas beleza, né? Vamos lá. Continuou, né? O tempo foi passando. PE Summit de 2012, tô lá em Seattle. E lá em Seattle a gente tem, durante o PE Summit, você tem uma área de certificação. Você pode ir lá e fazer algumas provas. E o pessoal falou que você poderia tirar a certificação, né? Tentar a certificação do MCM. O primeiro passo. Por que eu tô falando do primeiro passo? Porque a certificação, o MCM são 2 passos. Você tem o primeiro, que é o Lab Exam, tá? Que é um exame, mesmo padrão que você tem do SQL Server para os outros níveis, uma provinha, X questões, é claro que a dificuldade é muito maior. E depois você tem, né, esse é o Knowledge Exam, desculpa, eu acho que eu falei Lab, esse é o Knowledge Exam, que é, né, o seu teste de conhecimento, e você tem o Lab Exam, que é um laboratório, tá? E aí onde você senta e numa máquina virtual com vários cenários, você tem questões que você tem que responder, tá? Responder fazendo, não é responder marcando xizinho não, tudo bem? E aí fui PE Summit de 2012, tô lá, não estudei para a prova de conhecimento, chegou na quarta-feira, né, na sexta-feira, o último dia, falei assim, quer saber? Eu vou lá fazer essa prova. E cheguei lá para fazer a prova, procurei o Bob Taylor, que estava responsável por o programa na época. Fui conversar com ele e não tinha mais vaga para fazer a prova. Falei, que beleza. Na hora que eu falei, tô aqui, vou fazer esse negócio, não tinha mais vaga. Eu conversei com ele e ele gentilmente mandou um voucher de desconto, tá, para fazer a prova, que ainda ia ficar mais uma semana lá em Seattle. E quando chegou o voucher, para minha surpresa, um voucher de 100% de desconto. Falei, fantástico. Então agendei minha prova do MCM, estava lá em Seattle, aproveitei, fiz a prova de conhecimento, só que o resultado não sai na hora, não é que nem as provas, que você acabou de fazer, sai o resultado. Ele demora até 1 mês para sair. Então fui lá, fiz a prova difícil pra caramba, tá? Passou, não sei, eu fui mais para conhecer a prova, se eu ia passar ou não ia passar, não estava muito preocupado, eu queria conhecer a prova. E, né, em 20 de novembro de 2012, né, grata surpresa, passei na prova de conhecimento do MCM. Então, super feliz, gente, passei na primeira etapa do MCM. Falei assim, agora é só estudar pro laboratório. Gente, claro que eu não estudei pro laboratório, né? Porque quando eu tava lá, né, que eu passei na prova do MCM, logo depois, quem sabe, né, um pouquinho da minha carreira, eu entrei pro Cicobi e comecei a trabalhar com DB2. Então eu estava durante o dia inteiro estudando e trabalhando com DB2. Chegava em casa, indo fazer algum engajamento, alguma consultoriazinha, uma coisa pontual com SQL Server, mas no meu dia a dia eu estava, né, respirando no DB2. Então não parei para estudar para a prova. E aí eu usei a minha tática. Aí eu falei assim, não, sabe o que eu vou fazer? Vou marcar a prova com data, eu vou definir uma agenda aqui e vou me forçar a estudar. E marquei a prova. Gente, marquei com dor no coração, porque a prova é cara pra caramba do laboratório, $2.000, certo? Então fui lá, reservei o dinheirinho, paguei a prova, e aí vou começar a estudar. Tava estudando um pouquinho ali, um pouquinho acolá, estudando um pouco, não que eu realmente deveria estudar, e aí veio a notícia, né, que a Microsoft, para mim, feio total. Qual que é a notícia? Foi cancelado o programa do MCM. Gente, era uma sexta-feira à noite. Eu tava em casa, tava chovendo, eu lembro certinho. E eu não tava estudando um pouquinho de SQL Server. Aí eu não sei porque eu fui na lista dos MVPs, né? A gente tem, pelo fato de ser MVP, tem uma lista de discussão.
para pesquisar sobre o assunto, se alguém já tinha questionado algum detalhezinho lá. E na hora que eu chego na lista, o que tá lá? Programa do MCM foi cancelado. Eu, porra, paguei a prova? Como é que foi cancelado? E eu fui ler e a Microsoft chegou lá e puxou o plug. Gente, isso faltava o quê? Menos de 2 semanas para minha prova. Já tava com aquele plano assim, vou varar a noite. Eu tinha comprado energético, enchi a geladeirinha de energético para varar a noite, tudo. Microsoft cancelou o programa MVP. Pensa na brochada. Nossa, foi foda. E aí, mesmo assim, eu ficava naquela dúvida. E aí, cancelo, vou lá fazer, né? Na verdade não é vou lá fazer, porque esse exame você não tinha mais que ir nos Estados Unidos fazer a prova de laboratório. Você poderia fazer a prova remota, tá? E aí eu falei, não, vou fazer, né? Mas aquela desempolgação, né? Mas vamos lá. Fiz a prova 11 de setembro de 2013. Fiz e reprovei. Tá legal? A prova é durante 6 horas, gente. Fiquei sentado. Cansativo pra caramba. Você fica com... né, você acessa a prova remota. Você coloca um outro computador aqui com, né, uma câmera te filmando para ver que você não está trapaceando nem nada disso. Então 6 horas ali, né, montei até na época, peguei meu modem aqui, eu usei o modem do meu pai lá na casa dele lá, para ter redundância de rede, para não cair, dá tudo certo fazer essa prova. Fiz a prova e depois eles não saem o resultado na hora, eles levam para uma banca examinadora, eu não passei. Tá? E você tem que conseguir 70% de pontuação, eu consegui em torno de 50% nessa prova, acho que foi 50 e poucos por cento quando eu fiz a minha prova. E aí, né, foi claro, você sai da prova, não consegui, não deu tempo de fazer todas as questões, tá? Deixei 3 questões em branco, então já aí o máximo que eu conseguia tirar era uns 85% da prova, mesmo com 6 horas, tá, gente? A prova é bem trabalhosa, tá? E aí, assim, o programa, né, morreu, infelizmente. Então, falar um pouquinho, né? Por que a prova de laboratório é difícil? Não é difícil que você tem que saber o internos do SQL Server. Não. Às vezes em treinamento a gente fala coisas que é muito mais difícil, muito mais aprofundado do que cai na certificação do MCM. A questão é, você tem que fazer atividades muito rápido, tem que dar tudo na ponta da língua. Então, é nesse momento que aí eu falo assim, putz, realmente as pessoas, se você começar a ler blogs de gente que passou na prova do MCM, teve gente que estudou 400, 500 horas, 200 horas, né, para prova de laboratório. Isso é repetindo, treinando, fazendo, né, operações com SQL Server para fazer isso muito rápido. Então você vai resolver um problema de corrupção, apareceu, já tem que estar na cabeça qual é o caminho que você vai seguir. Você tem que montar uma replicação transacional com mirroring do seu do cara da sua fonte. Você tem que fazer isso muito rápido. Por quê? Porque senão não dá tempo de chegar no fim da prova, e foi o meu caso. Tá? Então, falhei na prova do MCM, e aí eu tinha uma decisão para tomar. Porque até o fim de 2013 eu poderia marcar novamente a prova, fazer um novo lab e tentar me tornar um MCM. E aí eu tinha que dedicar tempo a estudo, dinheiro, né, gente? A prova não era barata. E já sabendo que eu podia tirar a certificação, me tornar um MCM, mas o programa já estava condenado a acabar. Então eu tomei uma decisão, que decisão foda, até hoje ainda bate negócio aqui, né, que não, Lute não chegou a ser um MCM, né, e por tudo que eu passei, pelo que eu percebi, o que eu vi, realmente não estava longe. Teria que dedicar realmente tempo para estudar, para praticar bastante, fazer rápido as ações para passar no laboratório. Mas eu optei por não fazer, né? Tava apertado mesmo, não ia conseguir nem tempo, nem dinheiro no final do ano para pagar de novo $2.000 para fazer a prova. E optei por não fazer o laboratório de MCM. Dói, até hoje ainda fico pensando se eu fiz errado ou não, mas escolhas, né? Escolhas da vida. E o que eu acho disso, tá? Se você começar a pesquisar a Microsoft cancelando o programa de MCM, eu acho que um dos melhores posts é o do Joe Sek, inclusive ele
trabalhou junto com a equipe do MCM na Microsoft, né, fazia parte da equipe que conduzia o MCM antes de ir para SQL Skills. Eu acho que o post dele foi bem claro e bem direto, ele coloca o que a Microsoft falou, que é bullshitagem, e fala o que é a visão dele. A visão dele é que o programa é um programa deficitário. Então, assim, não dá lucro para a Microsoft. Então, eles começaram a olhar, tem um programa aqui que é deficitário, puxa o plug. Eu também acho que foi isso. É claro que ele tem essa impressão, ele não tem a certeza absoluta disso, mas é o fator mais provável, né, gente? Dinheiro. E o que eu acho disso? Tá? Eu acho que foi um erro gigantesco da Microsoft. Mas não porque o Lute não fez a prova e ficou tristinho, nada disso, né? Foda-se o Lute. Vamos pensar Microsoft e a mensagem que ela passa, tá? Então, se eu tô lá trabalhando com SQL Server, né? Vamos supor que eu tivesse feito MTA, depois eu fiz MCSA, fiz MCSE e agora não tem nada. E se você parar para gente, as provas do MC, né, de certificação, como eu mencionei, se você já tem alguma experiência, não são provas difíceis. E aí você fica sem o e agora, né? O e agora. E qual que é a mensagem que a Microsoft passa? E isso eu falo, né, que é uma mensagem ruim. A mensagem passa que você chegou aqui e está suficiente. Pô, mas se você for olhar os treinamentos oficiais da Microsoft, tá? Isso fica para nem sei se vou gravar sobre isso, mas falar de treinamento. Se você olhar o material, ele tem um foco que é 1 para certificação. Ele te ajuda a certificação, mas ele para ali. Então você não tem treinamentos avançados do produto. Qual que é a mensagem? Você não tem certificação mega avançada, você não tem treinamento avançado. Não precisa saber dar o próximo passo que a SQL Server, é isso que ela quer falar? Tá errado. Tá errado por quê? Porque a gente tem ambientes críticos com a SQL Server, é um produto do caralho, tá? Tem gente que usa ele até o tal, precisa de gente boa, precisa de gente que dá o próximo passo para trabalhar com o produto, mas se você olha o treinamento, a certificação, a mensagem que passa ao contrário. Tá? E aí eu acho que não condiz muito com o que você quer, onde você quer tal produto rodando. Se você quer ele, banco de dados, que é bom, missão crítica, funcionando com a maior disponibilidade possível, você precisa de gente boa e gente que está o tempo inteiro correndo atrás e oferecer um caminho para eles, que fica mais claro para o pessoal. MCCA, MCSE e MCM. Agora não tem isso. Então você chegou ali meio que você começa a ficar perdido, aí você começa a olhar para o lado e às vezes você vai fazer uma certificação de um outro produto, por aí vai começar a estudar outra coisa. Tá? Então eu acho que, mesmo deficitário, eu acho que um programa como o MCM, se foi deficitário ou não, tá, gente? Não sei, né? Estou supondo. Ele tinha que ser mantido, tá? Porque não é questão financeira, é questão da mensagem que passa. Aí essa mensagem, comparado com custos que com certeza tem de marketing, outra coisa, o programa é uma titiquinha desse tamanho. Então, eu particularmente discordo, né, da ação que a Microsoft tomou. Tá? Uma pena, né? Vamos ver se a ponta da pirâmide cinza, se um dia ela volta a ficar azul, torço muito por isso. Tudo bem? Além disso, eu tenho também... Gente, eu tenho outras certificações Microsoft, tá? C Sharp, né? de ADONet e outras coisinhas outras coisas mais, né? Já fui MCSD, MCAD, Application Developer, Solution Developer, mas hoje eu trabalho muito mais com banco de dados, então estou falando de banco de dados. E como em 2013 eu comecei a trabalhar com o DB2, aí eu fui aproveitando e fui tirando as certificações DB2, fiz todas as certificações do DB2 10.1, que você vai, né, qual que é o caminho que você segue com as certificações DB2. Você é um Certified Database Associate, depois você é um Certified Database Administrator e depois você é um Advanced Database Administrator. Tá? São as 3 provas que você faz, que é a Fundamentals, a 10.1 DB2 LW e a 10.1 Advanced DBA. Então, uma prova, um título, uma prova, um título, uma prova, um título. Ainda tem uma outra prova, que é a DB2 10.5, é uma de upgrade do 10.1 para o 10.5. Isso aí foi um vacilo meu, né? Eu estava no evento o ano passado, em maio,
Eu não sabia que tinha essa prova, eu podia ter usado o evento para tentar, né, fazer a prova sem custo, e não sabia que tinha, né? Devia ter feito logo também a do 10.5, tá? Então, hoje eu tenho as 3 certificações do DB2 10.1, só que a versão mais recente é o 10.5, ela é de, acho que saiu o produto 2 anos atrás, agora em julho faz 2 anos, se não me engano. Dicas, né, gerais a respeito de certificação, tá? E o que mudou. Primeiro, uma coisa interessante, anúncio recente, agora a Microsoft permite que você faça provas online. Não sei detalhes, a gente não correr atrás, eu imagino que seja algo similar ao laboratório, você vai entrar, vai logar na plataforma, vai fazer a prova, vai marcar o X e vai ter alguém te vigiando, tá? Senão seria muito ridículo se você não tivesse alguém, né, pelo menos acompanhando você fazendo a prova. Então acredito que deve ser assim, tá? Uma coisa que atrapalha bastante quem está pensando em certificação é a cotação do dólar, né, gente? Vocês viram quando eu abri aqui a janelinha do Chrome ali, que você tem $100 uma prova de certificação. Eu olhei agora há pouco, o dólar estava operando a 3,20 a cotação dele, então assim ficou R$300, o que antes era R$175, né? Então você tem que reservar esse dinheirinho. Uma coisa importante, eu falei na apresentação no vídeo passado, que para você marcar a prova, né? Mas marcar na sua agenda, porque toma muito cuidado, porque hoje tem um custo de remarcação. Isso a Microsoft introduziu, eu acho que é interessante, porque tinha muita gente que marcava a prova, chegava no dia anterior e não quero não, desmarcava. Não quero ir não, desmarcava. Não quero ir não, desmarcava. E aí o CPLS que aplicava a prova ficava com buracos na agenda, ia chegar no final do ano, um bando de gente querendo fazer prova, tinha voucher vencendo, sei lá o que era, então dava trabalho. Então ela colocou um custo de remarcação. Então se você marcou a prova, gente, tenta respeitar essa data, tá? Para não ter um custo extra para você. E mais importante, gente, aproveite as oportunidades, tá? O que é isso? Por exemplo, eu fiz 3 provas do SQL Server, né, da certificação de SQL Server, quando eram betas. Então peguei um voucher, fiz 3 provas sem custo nenhum. Então depois de 3 meses que ele está, mais ou menos 3 meses que começou o programa da prova beta, eles coletam os resultados, traçam as curvas que eles têm que traçar lá e sai os resultados se você passou ou não. Então 3 provas eu fiz com prova beta, não gastei, tá? As outras 2 do MCSE eu paguei do meu bolso. A gente já falei do programa Second Shot. Usem ele, se você fez a prova e não passou na primeira vez, você tem uma outra chance, muito legal. No caso da IBM, eu não participei, mas já fiquei sabendo que houve até aqui em Brasília. De vez em quando ela faz uma semana de certificação. Então ela foi na Universidade Católica, ela fez uma semana de certificação e você conseguia fazer a prova num preço reduzido. Não me foge agora, que eu não paguei nenhuma prova da IBM, mas se não me engano cada prova é $200, alguma coisa assim. Então $200 com esse dólar aqui ficou bem mais caro fazer uma prova, mas na semana de certificação a prova cai para $50, $30, sei lá. Então às vezes você pode encontrar um programa desse tipo que o fornecedor está fazendo. Procure se informar, quem sabe você não pode conseguir um desconto para fazer uma prova. E por fim, evento. No PES Summit você consegue fazer provas de certificação. As 3 provas que eu fiz de DB2, eu estava em um evento, tá, de DB2, aí tinha a área de certificação, então você sai de uma sessão, você programa, vai lá e faz a prova e passa, né, esperançosamente. Então aproveite as oportunidades. Se você já vai para um evento desse, vai estar lá e tem um cantinho para fazer a prova sem custo, já se prepara, chega lá, pega um evento, aproveita o evento, vê as sessões e tira um tempinho e ainda sai certificado. Então acho que isso é bem legal a gente aproveitar essas oportunidades, tá? Só para concluir aqui, né, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, você já sabe, luciano.moreira@srnimes.com.br, sabe meu blog, né, se não sabe, pesquisa. E só ficou faltando um aluno, né, viajando aqui, um profissional perguntou no meu blog, falou assim, né, onde que eu vejo os tópicos? Eu já mostrei, são esses tópicos aqui, né, que você tem na página da prova. E quando você faz o exame, né, aí eu procurei aqui no Google
Eu achei um resultado de um camaradinha qualquer, que eu não vou nem tentar falar o nome do infeliz, olha só, rapaz. Mas você tem o que? Você tem os tópicos e qual foi, né, a pontuação. Né, que você, a pontuação não, né? Como que você se saiu em cada um dos assuntos. Então, quando você tem a barrinha, né, fica pequenininha, significa que você se deu mal. A barrinha cheia significa que você acertou todas as questões daquele tema. Então é legal que com isso, você, se por acaso você não passou na prova, você dá uma olhada e corre atrás, né, dos assuntos que você está mais fraco, tá? É interessante, eu acho que eu fechei, gente, aqui, fechei, é burrice minha, deixa, depois vocês procuram. Se vocês pesquisarem também a certificação de DB2, vocês vão ver que a estrutura de tópicos é bem similar, tá, a essa que a gente tem para a Microsoft. Então você vai pegar a prova de DB2, você vai ter os tópicos, assuntos que cai, por aí vai, então serve de orientação para o seu estudo. Tudo bem? Bom, não tenho mais nada, eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e espero continuar gravando muitos mais. Muito obrigado, até uma próxima vez. Tchau, tchau.